Começou a temporada 2025 da F1 Academy e nesse vídeo eu trago alguns pontos altos e alguns pontos baixos que a gente viu lá na China. Antes, eu só peço que vocês considerem deixar bastante joinha ainda aqui no começo do vídeo, porque isso ajuda elas na pista a ir cada vez mais longe, porque mostra pro YouTube que o conteúdo é relevante o suficiente. Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nada do que acontece com as mulheres no mundo do esporte motor. E eu deixo também o meu convite para você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Finalmente começou a temporada 2025 da F1 Academy. As primeiras duas corridas do ano rolaram no final de semana entre os dias 21 a 23 de março. Bem, a categoria exclusivamente feminina desembarcou lá em Xangai para disputar o GP da China. E mais do que falar o que aconteceu no final de semana, sessão a sessão, eu vou trazer aqui alguns pontos que a minha opinião, acho que foram os pontos altos e os pontos baixos aí dessa abertura do calendário. Bom, como muitos de vocês já sabem, a F1 Academy é parceira da Fórmula 1, então todas as suas etapas são em conjunto. Então, portanto, a F1 Academy, a categoria feminina, estava lá em Xangai, junto com a F1, inclusive, né, a Fórmula 1, todas as 10 equipes do grid estão no pelotão. Enfim, é realmente uma parceria muito importante e muito interligada. Mas mais do que isso, Xangai foi a estreia, né? É a primeira vez que as pilotas estavam correndo lá, e inclusive antes da abertura do campeonato, 2 semanas antes, elas estiveram em Xangai para participar de 3 dias de testes coletivos, para já se adaptarem ao carro, ou se readaptarem para aquelas que estão retornando, e também, né, conhecerem mais sobre a pista. E a gente também, né, além da estreia do circuito, a gente também teve estreia de alguns novos nomes, novos rostos no grid, como a brasileiríssima Rafa Ferreira, que está representando a Racing Bulls. A gente tem a jovenzinha, né, a mais nova do grid, Alba Larsen. A gente também tem a Emma Felbermayr, enfim, além daquelas que já retornaram, né, como a Doriane Pinha, Maia Welg, a Nina Gadman, que correu como wildcard no ano passado. Enfim, então essa etapa estava vindo com muita expectativa. Bom, eu admito que lá em Xangai, de uma maneira geral, eu acabei vendo algo que eu esperava que eu fosse ver mais em 2024, que é Doriane Pinha e Maia Welg. As duas, elas até chegaram a ser postulantes no ano passado ao título, mas elas acabaram ofuscadas pelo brilhantismo, pelo domínio, pelo grande desempenho que a Abby Pullen imprimiu durante todo o ano. A britânica da Alpine realmente nunca foi alcançada, e a Doriane e a Maia, apesar delas até brigarem ali na ponta, conseguirem uma vitória ou outra, um pódio ou outro, não deu, né, para alcançar de maneira nenhuma a Abby. Mas eu acredito que essas duas vão ser, em 2025, os principais nomes pela briga pelo título. Acho que vai ter uma terceira pilota, mas em um primeiro momento, essas duas vão vir muito fortes. Começando pela Maia, né, ela conseguiu a pole position para a corrida 2 do final de semana lá na China. E para quem não sabe agora, a corrida 2 é a principal prova do final de semana, é a que vale mais pontos, pontua mais pilotas, e além dela conseguir a pole, ela ainda somou 2 pontos extra pelo feito. E para quem também não está sabendo, esse ano foi implementado o grid invertido, então inverte as 8 primeiras posições. Portanto, da corrida 1, a Maia largou da 8ª colocação, mas ela conseguiu fazer uma prova de recuperação e cruzou a linha de chegada em terceira. Já no domingo, ela terminou a prova na 2ª colocação, então assim, ela foi ao pódio nas 2 oportunidades que ela teve. A Doriane, ela também mostrou grande desempenho ao longo do final de semana, ela liderou o primeiro treino livre. Apesar de ter perdido a pole position, ela acabou vencendo a corrida do domingo, ela deu bote em cima da Maia logo na largada e conseguiu aí garantir o triunfo, e não apenas isso, ela sai da China como líder do campeonato, então assim, incrível o desempenho da Doriane. Mas apesar delas duas terem, né, feito muito bonito, não foram os únicos pontos de destaque, os únicos nomes, né, as únicas coisas boas que a gente viu durante a China, né, durante o final de semana do GP da China. Então, para começar, vou falar dos pontos altos, né, dos pontos positivos que teve nessa abertura de temporada da F1 Academy, e eu começo, obviamente, né, falando que foi o início da temporada. Foi bom rever algumas pilotas, né, como eu falei, a Doriane voltou, a Aurélia voltou, a Maia voltou, Tina Hausmann, a gente teve
algumas wildcards que foram chamadas, a Ella Lloyd, a gente teve a Chloe Chambers que também voltou, então assim, é sempre legal rever essas pilotas, ver a estreia de outras e é claro, né, ver duas corridas com grid mais cheio, afinal esse ano chegou a Hightech TGR no pelotão, então agora tem uma sexta equipe e 3 vagas a mais, então assim, são corridas mais movimentadas, mais disputadas, talvez um pouquinho mais acidentadas também, mas 3 pilotas no grid faz bastante diferença, agora a gente tem um total de 18, então isso é bem legal. E, bom, sempre legal ver a primeira corrida do ano, as 2 primeiras do ano, né? Afinal, a gente estava com saudades da F1 Academy. Bom, outro ponto bem legal foi ter visto uma vencedora inédita, porque no sábado quem venceu foi a Alicia Palmowski, ela que foi o wildcard no ano passado, e esse ano ela foi chamada aí para correr de maneira integral e, inclusive, ela está disputando pela Red Bull, sim, ela está representando a Red Bull. O Christian Horner foi cumprimentar ela depois do triunfo, então, assim, ela foi abraçada aí pela equipe dos energéticos. Nessa primeira corrida, a Elma Felbermayr, ela estava liderando, depois de tantas relargadas, a corrida ela foi bastante acidentada, teve bastante intervenção do safety car, inclusive vou voltar neste ponto depois. Então, a Emma estava sobrevivendo a todos esses reinícios de corrida. Acontece que pouquinho antes da bandeira quadriculada, ela teve um problema com o seu carro e precisou abandonar. Nisso, a Alicia ela deu um salto, assumiu a primeira colocação, resistiu aos ataques da Chloe Chambers e cruzou a linha de chegada na primeira colocação e com isso se tornou a nova vencedora, né? Entrou para o hall de vencedoras da F1 Academy. Bom, outro ponto extremamente positivo, que é claro que eu tinha que trazer aqui, foram as 2 provas gigantescas da Rafa Ferreira. Ela tá fazendo a sua estreia na categoria feminina e não começou da melhor maneira, né? Porque na sexta-feira ela acabou se envolvendo num acidente com a Lia Bloch no treino livre único. Ela acabou batendo na estadunidense, enfim. A direção de prova acabou aplicando uma punição nela e nisso ela ia perder 3 posições do grid, tanto no sábado quanto no domingo. Ela conseguiu o 13º tempo na classificação e, portanto, ela largou de 16, da posição 16 em ambas as provas. Mas a brasileira mostrou que ela chegou muito bem preparada lá na China e na corrida 1 ela escalou o pelotão, ganhou nada menos que 11 posições, cruzou a linha de chegada em 5ª e na corrida 2 ela cruzou a linha de chegada na 8ª posição, então ela já somou pontos importantes logo na sua abertura do campeonato, deixou aí uma impressão muito boa para sua primeira corrida, para o seu primeiro final de semana, que foi lá em Xangai. E bom, terminando aqui, né, fazendo um breve resumo de pontos positivos, também dá para citar, por exemplo, a Alba Larsen, que mandou muito bem na corrida, e inclusive conseguiu segurar muito bem a Chloe Chambers na corrida 2, que quando a pilota conseguiu ultrapassar a titular da Tommy Hilfiger, ela até falou, nossa, finalmente eu consegui. Então assim, apenas 16 anos de idade, mas já mostrando muito desempenho. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é a Campus Racing de uma maneira geral, porque realmente foi a equipe que mais brilhou durante o final de semana. O time conseguiu vitória com a Alicia Palmowski, foi para o pódio com a Chloe Chambers tanto no sábado quanto no domingo. A Chloe ela foi segunda no sábado, foi terceira no domingo. A Rafa Ferreira teve aí corrida de recuperação incrível. Então assim, a Campus Racing ela vem para brigar realmente pelo título entre as equipes e nem à toa, né, sai como líder entre os times, né, com 10 pontos de vantagem na liderança, ela tá com 50 pontos. Então assim, a Campus Racing é uma equipe, aí é um time para ficar de olho na temporada 2025. Bom, agora, né, nem tudo é perfeito, então não é porque eu estou criticando que eu acho que é ruim, mas é claro, né, que foram alguns pontos tristes, alguns pontos baixos que a gente teve durante o final de semana do GP da China, e eu queria começar de novo com a Rafa, que foi o acidente, né, que ela teve com a Lia Bloch. Lógico, tudo se resolveu, ela conseguiu ter as 2 provas de recuperação, foi incrível, deixou um ótimo primeira impressão, né, mas infelizmente, né, a sua primeira ida para a pista foi com um acidente, ela não pôde treinar, a Lia Bloch também não pôde treinar, teve problemas, a estadunidense da Williams, inclusive, ficou bastante irritada com o que aconteceu, acabou dividindo um pouco as opiniões nas redes sociais e tudo mais. Então foi uma pena que a primeira vez que a Rafa estava indo lá para a pista e tudo mais, ela acabou se envolvendo nesse acidente, mas ela já deixou, né, uma imagem muito melhor, ela já teve 2 provas gigantes, está em 8ª na classificação, então eu tenho certeza que para as próximas corridas ela vai deixar uma impressão ainda melhor. Bom, outro ponto triste, né, outro ponto baixo, negativo,
foram os 2 acidentes da Aurélia Nobles, a outra brasileira do grid, né? Ela que corre na AR Grand Prix, é representada pela Puma, né? Apoiada pela Puma. Ela acabou se envolvendo em 2 acidentes, um no sábado e um no domingo, ambos no início da prova, na largada, e com isso ela acabou não conseguindo disputar as corridas e saiu zerada. Ela mesma falou que ela tem um azar bizarro, um azar muito doido, e realmente, né, tem que dar um banho de sal grosso, um banho de ervas, porque realmente ela se envolveu nesses 2 acidentes e ela sequer teve a chance de conseguir disputar lá em Xangai, lá na China. Bom, outro ponto que não sei que talvez seja negativo, mas talvez não gostei tanto assim, foi que as pilotas elas só tiveram um treino livre, elas só tiveram 40 minutos para se adaptar com a pista, para ter, né, pegar a mão do carro para as novatas e tudo mais. Ok, elas tinham tido 3 dias de treinos coletivos, bastante horas já, né, bastante quilometragem, mas é diferente quando você tá 2 semanas antes e quando você tá realmente no final de semana. São condições diferentes, a pista tá diferente, emborrachada, carros de Fórmula 1 também passaram e tudo mais. Enfim, eu acho que elas poderiam ter tido mais tempo de pista. Já falaram que esse ano, dependendo do final de semana, dependendo do circuito, vai ser 1 ou 2 sessões, não vão ser todas as etapas, que vai ser só um treino livre único. Mas eu achei uma pena que elas só tiveram um treino de 40 minutos antes de ir para uma classificação, para se ambientarem e tudo mais. Não foi nem 1 hora, foram apenas 40 minutos. Então isso eu achei um ponto um pouco negativo, um ponto baixo aí do final de semana. E bom, encerrando, que esse vídeo já está bastante longo, foi a grande quantidade de safety cars na corrida 1. Sim, é a primeira etapa, as pilotas ainda estão se habituando com o carro e tudo mais, tem novatas, tem estreantes, pilotas acabando de chegar no automobilismo e tudo mais, mas eu acredito que 3 intervenções do safety car em uma corrida de 30 minutos, de 13 voltas, acaba sendo um pouco excessivo. Lógico, as relargadas acabam trazendo essa emoção, acabam trazendo, né, juntando todo o grid e tudo mais, só que eu acredito que 3 intervenções no safety car acaba realmente quebrando um pouco o ritmo da corrida, esfriando um pouco as coisas. Se tá numa disputa ali, vem o safety car e tudo mais, 3 safety cars em uma prova, talvez numa prova mais longa, tipo uma Fórmula 1 e tudo mais, até cabe, mas eu achei que em uma corrida de 13 voltas, eu achei um pouquinho demais. Espero que as próximas a gente tenha mais bandeiras verdes. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, ele ficou gigantesco, mas eu quero saber se vocês curtiram a estreia da F1 Academy, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos. Eu vou deixar aqui o vídeo que eu gravei para falar sobre tudo que você precisa saber para acompanhar a F1 Academy se você quiser começar a partir da próxima etapa. Bom, pessoal, por hoje é só, valeu e até a próxima!